Olá, queridos, graça e paz. A palavra do Senhor hoje está contida no versículo 22 do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Ouçam atentamente o que a palavra do Senhor tem para nos dizer. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Bem, a palavra está explícita nessa manhã. E o que significa? O ato de desobediência de Saul. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas se colocarmos numa balança, quem mais pecou quando Samuel e Davi encabeçam a lista, nós vamos chegar à conclusão de que Davi pecou muito mais. Só que Davi tinha um diferencial, que era ser um homem segundo o coração de Deus. E o que isso significa para a gente? Um homem que se arrependia quando o profeta vinha e o exortava, ou seja, quando o Senhor chamava a atenção, ou seja, dava um puxão de orelha em Davi, Davi não se usava de um título de rei, de uma autoridade máxima, para ousar sequer pensar que seria maior do que Deus. Mas os outros entendimentos a seguir é que Davi, mesmo tendo uma posição, um alto escalão, ele não se importava em descer, ou seja, em se humilhar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Entre esses fatos que eu narrei anteriormente, nós vamos ver a pessoa de Saul. Saul é um fruto da vontade permissiva do Senhor. Saul foi colocado no poder por intermédio de ser além da vontade permissiva do Senhor, onde o povo passava por um período final de estar na tutela dos juízes. Os juízes eram pessoas dentro do povo de Israel que eram levantados para livrar o mesmo povo da opressão inimiga, Então nós temos a figura de Samuel, que era o último dos juízes, assim como o profeta, uma pessoa que julgava o povo. E quando o povo clamava ao Senhor por um rei, porque eles já estavam enfadados de não ter rei, não ter uma liderança, à frente para fazê-lo seguir e passar as coordenadas de como seria seguir o nosso Senhor, Então veio Samuel conversar com o Senhor e o Senhor deu a resposta, cientizando o povo do que iria acontecer. Então, o que nós lemos aqui no versículo 22 do primeiro livro de Samuel, quer nos dizer aquilo que o Senhor Deus já tinha notificado o povo, ou seja, de uma maneira resumida, para que possamos compreender o entendimento aqui nessa mensagem, é de que o Senhor tinha avisado de que o rei que seria escolhido, ele iria não iria trazer benefícios, mas iria trazer malefícios para o povo, E dentre os malefícios, a desobediência é o ponto crucial, porque quando Saul pecava, quando Saul transgredia aquilo que o Senhor Deus, por intermédio de Samuel, tinha combinado com Saul de fazer, Saul ele não respeitava o acordo. Saul ele não respondia positivamente conforme os preceitos, aquilo que Samuel, mediante a vontade de Deus, era como na pessoa de um mensageiro, transmitia para Saul. Então nós estamos aqui no capítulo 15, onde dá para a gente sinais de que o Senhor vai reprovar Saul como rei de Israel. Lá no capítulo 16, de face de toda a história, nós vamos ver que o Senhor rejeita a pessoa de Saul, Mas limitando essa linha de raciocínio até o presente momento, nós vamos ver que a obediência, o Senhor tem prazer naquele que obedece. O Senhor tem prazer naquele que obedece, de repente até mais do que você ir automaticamente, como o povo antigamente ia uma vez por ano, para prestar sacrifício. E através desse sacrifício, levado ao Senhor, conforme na figura de holocausto, fazia com que acontecesse a expiação dos pecados daquele que estava propondo esse sacrifício em favor daquela família ou daquela pessoa
que levava, né, para o sacerdote esse tal objeto com o objetivo da expiação dos pecados. Então a palavra de Deus quer dizer para a gente nessa manhã, mesmo que antigamente haviam formas, haviam tratativas, depois da lei da graça, depois de que Jesus Cristo morreu pela gente, uma das coisas não mudaram, que é o que? A obediência. Que nós não possamos dar nenhum passo sequer sem a permissão do Senhor. Então é interessante que estejamos atentos e prontos para sermos tratados por Deus, quando através da nossa razão, nós entendemos que necessitamos de ser tratados numa área chamada obediência. Então nós precisamos crescer no relacionamento com o Espírito Santo, para que ele se torne o nosso parceiro, que torne o nosso irmão, que torne o nosso amigo, para que quando nós tivermos circunstâncias que precisam de uma decisão da nossa pessoa, venhamos antes mesmo consultar a Deus, se isso provém ou não provém da parte do Senhor. Então, o presente versículo quer nos dizer com relação à obediência, que jamais sejamos desobedientes, que jamais sejamos idólatras. Idólatras, na ocasião, não significa o fato de você ter um objeto que muito adora dentro da sua casa ou fora dela. Mas além dessa linha de raciocínio, o entendimento se expande até mesmo para governantes, até mesmo para pessoas que lidam conosco no dia a dia. Até mesmo aquele pôster que você coloca ali no seu quarto, né? Se retratando de uma foto, de uma pessoa na qual você chama de ídolo. Deus, com o seu entendimento, abrange também a esses entendimentos. Que não possamos ter deuses, que nós não possamos idolatrar coisas além ou em conjunto com a pessoa de Deus. Porque através dele e por ele foram feitas todas as coisas. E através dele que ele desfez, né? Ou seja, teve um plano com o seu Filho, Jesus Cristo. E o mesmo veio em carne e osso, como a palavra diz, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nos falou ao coração, fez milagres, sinais, maravilhas e prodígios, para que no final dessa menção ele pudesse verter o seu sangue na cruz. E através desse sangue é um ato de recompra. Então, a pessoa que mais, ou a única pessoa que devemos idolatrar é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Espírito Santo. Então, para que tenhamos isso, que possamos crer, além de crer nessa graça, nesse fator que fez com que todos fossem justificados, todos pudessem, por intermédio da fé, crer e serem salvos. Então, que essa palavra entre e predomine dentro dos vossos corações, e que não somente essa palavra, mas toda a dedicação da sua vida seja entregue ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Que Deus vos abençoe.